Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, hoje dia 24 de janeiro, dia no qual nós recordamos São Francisco de Sales, bispo, doutor da Igreja, e juntos meditamos a palavra de Deus, lendo o evangelista São Marcos no capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos a leitura em sequência que estamos fazendo do evangelista São Marcos, lendo neste tempo então o capítulo 3 deste evangelho, e hoje vemos Jesus que chama os 12 para segui-lo. E é importante percebermos que Jesus os chama para que, primeiramente, ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Para que ficassem com ele justamente para que pudessem aprender do Mestre. Recordemos, os 12 eram aquele grupo que estavam mais próximo de Cristo, estavam sempre com ele. E por isso, ao ficar com Cristo, ao estar com Cristo, podiam aprender do Mestre para que depois então pudessem levar adiante a missão de evangelizar, a missão de anunciar, de pregar a proximidade do reino de Deus, ainda com a autoridade para expulsar os demônios, como nos é colocado pelo evangelista São Marcos. É claro, quando nós recordamos o chamado dos 12, recordamos aquilo que é a base, aquilo que é o fundamento da nossa fé. Nós acreditamos em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos é testemunhado pelos apóstolos. É por isso que a nossa igreja é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque está fundada sobre o testemunho dos apóstolos, que nos testemunharam Jesus Cristo, que nos anunciaram Cristo como nosso Senhor e Salvador, eles que foram as testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus realizou. Por isso, recordarmos o chamado dos apóstolos é também recordarmos as bases da nossa fé, porque por meio do testemunho deles é que chegamos ao conhecimento de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, hoje, ao recordarmos Jesus que chama esses apóstolos, é recordarmos também que cada um de nós é chamado a trabalhar nesta vinha do Senhor, cada qual segundo a sua vocação. Quem é chamado à vocação matrimonial é chamado, na vivência desta sua vocação, a trabalhar nesta vinha, para que ela cresça, para que ela frutifique. Quem é chamado à vida consagrada, à vida religiosa, também ali é convidado a trabalhar para o crescimento da vinha do Senhor. Quem é chamado aos ministérios ordenados é então, por excelência, aquele que é convidado a trabalhar para o crescimento da vinha de Deus, assim como aqueles que são os leigos consagrados, também vivem este convite para trabalhar pelo reino dos céus. E assim poderíamos dizer que hoje o convite que a liturgia faz a cada um de nós é justamente para que estejamos atentos ao chamado de Cristo, que ainda hoje nos convida a trabalhar na sua vinha, nos chama para que possamos trabalhar na vinha do reino dos céus, para que ela possa crescer e frutificar. Então, que nós possamos, iluminados pelo Evangelho de hoje, ao meditarmos os chamados dos 12 apóstolos, estarmos verdadeiramente atentos ao chamado do Senhor, que ainda hoje nos chama, ainda hoje nos convida para que possamos trabalhar pelo crescimento do reino dos céus. Oremos. Ó Deus, quisestes que na caridade apostólica
o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei-nos, benigno, que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.